Salve, salve meus analistas, show, Luca aqui mais uma vez. E de novo nós estamos aqui trazendo outra análise dos deuses de Ragnarok, juntamente com meu mano Dubs, do canal Operação Dublagem. E bom, hoje falaremos sobre o irmão mais velho entre os 3 deuses gregos, ou 4 se você for contar o Bucha do Adamas. O que tem o maior drip de Valhalla e que também sabe empinar pipa como ninguém, o grande Hades, deus do submundo, governante de Helheim. Esse foi um deus muito solicitado aqui pelo canal na época em que eu fiz a enquete para ver quem venceria. Ele basicamente levou a votação de lavada. Realmente o povo parece gostar muito do Hades. E antes de começar, já se inscreve no canal, apoia o vídeo se você curte Shumatsu e quer ver mais disso por aqui. Se você tiver pelo celular, também aproveita para deixar seu hype, por favor, isso ajuda demais. E aqui você pode virar membro do canal por preços a partir de um cafezinho, literalmente R$1,99, então não perca tempo. E falando em membros, um salve para os meus queridões: Zanchetta, Rick, Zek BR, Labirintite, Felipe TMZ, Majur Cajur, Leonardo de Miranda, No Sky, Leonardo Ferrari, Samuel Cardoso, Yusuke, Antônio Teixeira, Meliodas Yuk, Vicente Silva e o Nemo. Agora, bora pro vídeo. Hades era o irmão mais velho dos deuses gregos, e esse talvez seja o principal fator a se levar em conta e que define muito sobre todo o restante de seu personagem. Ser o primogênito trouxe a ele todo o respeito, dignidade e responsabilidade perante seus irmãos e demais deuses. Diferente de Zeus, que vê todo Ragnarok como um espetáculo movido pelo orgulho de vencer os humanos como meras formigas, é importante ressaltar que Hades vê aquilo de maneira muito mais profissional. Para ele, Ragnarok é um evento sério, em que vidas estão em jogo, e não apenas isso, mas as vidas daqueles que ele considera queridos para si. Vidas que não serão dirigidas ao Helheim, seu reino, mas sim apagadas da existência de todo o ciclo de reencarnação. Faz total sentido Hades ter essa preocupação exatamente por ele entender o que significa a morte, entender o que vem depois para um deus, ou o que vem depois para os humanos. Devido a esse enorme peso, Hades, sendo profissional como um rei e passional como o irmão mais velho, sente-se no dever de ir com tudo contra a raça que ameaça a vida daqueles que são importantes para si próprio. Ele leva toda a questão da guerra, do conflito e da responsabilidade como governante tão a sério que até mesmo em situações mais usuais e fora dos períodos de guerra, ele permanece vestindo seu uniforme, diferente de outros deuses que normalmente usam vestes menos formais, porque essa é a responsabilidade que ele atribuiu a ele mesmo, a de ser um deus modelo para os outros, um ícone para que todos possam se espelhar e sentir como se fosse a representação do que deve ser um deus. Por isso, ele nunca tira seu uniforme, pois ele deve estar sempre pronto para o conflito, sempre pronto para defender os deuses e principalmente seus irmãos. Não é à toa que ele era considerado por muitos uma das maiores autoridades em Shumatsu. E isso trouxe a ele diversas interações com os mais diversos personagens da obra, desde a admiração que Poseidon tinha dele, e o mesmo também se aplica a demônios, como o caso de Beelzebub. Hades já fora mencionado em ambos os vídeos dos personagens citados, então se vocês tiverem interesse, lá nós falamos um pouco mais sobre isso do ponto de vista de outros personagens. Mas enfim, o seu papel na Gigantomáquia foi absurdamente importante, dando cabo de muitos titãs e também instaurando ali mesmo um respeito que levaria consigo pela eternidade. Provavelmente a melhor palavra para descrever esses personagens seja dignidade, pois isso é o que ele representa para qualquer deus. Muito diferente do orgulho de Poseidon, Hades encarna algo muito mais sutil, nobre e maduro. Ele literalmente encarna a soberania da hierarquia, onde qualquer um entende sua patente apenas de olhar para ele. Ele não precisa provar o seu poder, ele já provou o seu poder. E todos reconhecem isso. Suas roupas demonstram isso. Postura, títulos, trono. E tudo isso faz a luta com Kim ser realmente uma das mais interessantes no questão de significado. Mas isso fica pra já já. Agora vamos começar a falar um pouco mais sobre simbologias. Bom, como sabemos, Shumatsu é cheio de termos específicos e nomes que indicam conceitos mitológicos. Um deles sendo a habilidade Pluto-Ichor. Eu achei esse nome muito interessante porque, além de seu significado, ele também aparenta revelar algumas informações muito além de ser apenas acerca do próprio uso do poder em questão. Ichor é um fluido étero do sangue e vitalidade dos deuses, nesse caso, o próprio Hades. E é dito que esse sangue é venenoso ou tóxico aos mortais, o que nos leva a crer que também temos a aparição do Ichor de Zeus na trama do passado do Hércules. A técnica Ichor Desmos é basicamente uma técnica que ressalta muito os danos de Hades, usando seu próprio sangue como um impulsionar de poder, ao mesmo tempo que também delimita seu tempo de vida, ao tempo exato da duração da própria habilidade. O próprio bidente de Hades muda completamente a sua forma, se tornando algo similar a uma lança graças à união das duas lâminas do bidente e do sangue de Hades, o que pode simbolizar assim a união da vontade dos 3 irmãos gregos. Desmos também é uma referência a Deimos,
que é filho de Afrodite com Ares na mitologia, sendo este o deus do terror, indicando a junção do ato da guerra de Ares chamado a razão passional de Afrodite, o que combina bastante se formos olhar de um ponto de vista mais literal. Toda essa técnica é baseada em um recurso muito importante, o qual seria o plutoraico, ou como o apelidei, de sangue de Plutão. Ou seja, é uma bomba relógio que eleva suas capacidades, mas faz ele jogar no Vasco logo em seguida. Ao mesmo tempo que o sangue é um fator que potencializa seus ataques, e também é irônico que é o mesmo fator que debilita o usuário. Isso funciona de maneira muito similar aos próprios laços de irmandade de Hades e Poseidon, em que os laços fortalecem uns aos outros, mas também fragilizam o orgulho e a razão dos envolvidos, fazendo seres como Hades irem contra os outros personagens que poderiam vir a se tornar seus aliados, como o caso de Kim, onde Hades o considera um amigo durante o confronto, e sente pena do mesmo exatamente por ele não ser do lado das raças que matou seu irmão. Plutoraico também faz referência ao planeta Plutão. Obviamente, isso remete mais especificamente ao deus romano Plutão, o qual seria uma adaptação de Hades. Logo, podemos interpretar que em Shumatsu não existem deuses romanos, mas sim que esses seriam nomes, adaptações ou títulos dos nomes dos deuses gregos. Também podemos ver esses nomes romanos se repetirem em outros exemplos, como a lira de Apolo sendo um par de manoplas usadas pelo próprio Apolo. Algumas outras referências no design de Hades que podemos também acrescentar nisso são as dessa seguinte imagem: a coroa de louros tatuada na testa de Hades, o que simboliza a sua posição de rei, os 3 pequenos brincos que ele usa em sua orelha, que representam Poseidon, Zeus e Adamas, todos seus irmãos, o seu brinco, que é simbolizado pelo formato da cornucópia, símbolo grego do Hades, as tatuagens em seus braços, que simboliza tanto o poder, quanto também é um símbolo que simboliza o próprio Zeus, e a gargantilha, ou tiara que ele usa no seu pescoço, que é similar, muito similar até à de Poseidon. Um detalhe que eu acredito que poucos devem ter notado seria também uma possível interação de Hades e Hércules, já que o semideus foi responsável por realizar os 12 trabalhos compostos por 12 missões muito difíceis. Em Shumatsu, tudo indica que ele fez esses 12 trabalhos para se consolidar verdadeiramente como um deus, mas na mitologia isso é por um motivo bem mais profundo, envolvendo redenção e morte também. De todo modo, o último trabalho de Hércules envolvia ir até o submundo, no caso Helheim, e levar Cerberus para a superfície junto de si, ou seja, mitologicamente falando, temos sim a interação de Hades e Hércules. Embora nada disso tenha sido mostrado de fato em Shumatsu, podemos crer que para realizar o seu último trabalho e aprender a técnica suprema que Hércules utiliza contra Jack, Hércules precisou sim negociar com Hades e levar o Totó pra passear. E cara, realmente isso seria uma cena muito divertida de se ver em um flashback ou spin-off. Um dos paralelos mais marcantes de Hades seria o com o seu irmão Poseidon. Vemos notoriamente que Poseidon o admirava muito, tanto por sua postura quanto por seu poder. Hades englobava tudo o que Poseidon considerava como um deus perfeito, na definição da palavra. Ele era absoluto. Isso se consolidou de fato durante a Gigantomáquia, onde Hades foi sozinho solar diversos titãs, sem contar pra ninguém. Ele não fez isso por holofotes, pela fama ou pelo poder. Isso foi tudo em prol de sua responsabilidade como irmão mais velho. E essa dignidade e respeito próprio foram um farol para iluminar Poseidon e fazê-lo ter a sua personalidade arrogante e orgulhosa. Ele meio que extrapolou tudo que o Hades representa e colocou a sua própria visão dele para ser um pilar meio que ilusório. Quando Hades está acima da pilha de corpos dos titãs que enfrentou, ele assoviava uma canção de tranquilidade perante aquele momento. Podemos interpretar que a melodia representa um momento de calma perante a morte ou ao conflito, melodia a qual Poseidon leva consigo para sua luta contra Sasaki Kojiro, simbolizando assim a união de fato dos ideais de ambos os irmãos. Ambos cantam a mesma música, ambos estão em sintonia, mesmo sendo diferentes, ambos encarnam o que é ser um deus. Também é na cena da pilha de corpos que temos a promessa de Hades para seu irmão, onde ele diz que promete que jamais irá perder uma batalha. O valor dessa promessa é gigantesca quando entendemos o quanto Poseidon confia em Hades e em toda a sua reputação como deus do Olimpo, o que apenas ressalta o quanto a relação desses dois era próxima. Quanto ao caso de Beelzebub, a gente também já falou sobre isso no vídeo do próprio Beelzebub aqui no canal, mas indo um pouco mais a fundo pelo ponto de vista do próprio Hades dessa vez, podemos ver alguns detalhes bem interessantes. O primeiro sendo quanto Hades era de fato poderoso, podendo punir Bel em sua crise sem qualquer problema, e fazendo ele de pipa no flashback. E sim, o Bel já estava ferido naquele momento, por inúmeras batalhas contra vários demônios de Helheim, mas também podemos ver muito da empatia de Hades nesse encontro com Bel, em que ele permite que Bel saia de lá vivo, para literalmente entender mais sobre a sua própria vida e sua verdadeira motivação. E eu acredito que tudo isso seja um plano de Hades para manter Bel vivo, ao mesmo tempo que ele se desenvolve para futuramente herdar o trono de Helheim. Pense comigo, Hades sabia que ele não era eterno.
Hades sabia que poderia ter um grande conflito a qualquer minuto, e ele sabia que ele precisaria de um sucessor. Portanto, alguns pontos que sustentam essa teoria são a própria personalidade do Hades, a qual Bel qualifica como problemática, e também a limitação que Hades colocou na habilidade do pecado original de Bel. Não por ela ser extremamente destrutiva, como o próprio Zeus achava a princípio, mas principalmente por ela danificar muito Beelzebub e arriscar a própria vida dele durante a execução. Ou seja, quando Beelzebub afirma que Hades é um deus de personalidade problemática, ele quer dizer que condena Hades por ele propositalmente ter dado uma motivação para Beelzebub. Bel condena Hades por fazê-lo novamente se importar com alguém, e assim mostrar a beleza da vida em forma de uma batalha por vingança, uma batalha por amor, uma batalha para vingar o próprio Hades. Esse peso era algo que Beelzebub não aguentava mais, e mais uma vez Hades fez ele sentir isso, sendo esse um paralelo claro à motivação de Hades em querer vingar o seu irmão Poseidon. E por último temos o paralelo mais óbvio de todos, o paralelo de Hades e Kim, onde vemos as diferenças entre o governo dos humanos e dos deuses. E o ponto forte dessa luta é principalmente a dinâmica dela, em que Hades tem um nome de respeito pelas respostas, Qin Shi Huang, ao mesmo tempo que continua com a vontade de punir a humanidade pelo delito de matarem Poseidon. A luta foi acirrada, pois quaisquer ataques diretos de Hades em seu modo Deus poderiam sim ser fatais a Kim, e se ignorarmos alguns ataques toscos do Hades, como o chutinho performático de Perséfone, o poder da desobediente era absurdo, não precisando nem mesmo atingir Kim para causar danos consideráveis. E isso era uma luta de rei contra rei, em que ambos defendiam seus ideais, ao mesmo tempo que também tinham seus próprios motivos egoístas para continuar a batalha, defender a humanidade, mas acima de tudo, ele também lutava com o espírito de alguém em jogo, a sua mãe, enquanto Hades lutava pelos deuses, e também tinha o espírito de Poseidon em seu lado. No fim, em minha análise eu vejo que o maior fator para a derrota de Hades foi o seu orgulho de uma forma similar a Poseidon. Quanto ao final da luta, Hades perdeu por considerar deuses perfeitos, um patamar fixo e imutável. Diferente de Poseidon, Hades respeitava seu oponente quase desde o início do confronto, mas o que Kim possuía era algo além do teto de poder. Kim queria se elevar ainda mais perante os deuses, superar ainda mais os limites próprios. E isso Hades reconheceu dizendo a clássica frase, eu não esperava nada menos de um rei, dizendo assim que o Kim conseguiu superar todas as expectativas. E assim Hades falhou como um deus perfeito, como monarca e também como irmão, o que é bem triste. E a real, ao meu ver, é que ele não queria que essa batalha existisse em primeiro lugar. Ele não queria ter que enfrentar um oponente que ele respeitasse tanto quanto Kim. Ele não queria perder o seu irmão e nem queria ser obrigado a vingá-lo perante a todos os deuses e humanos. Provavelmente, ele nem era a favor que o Ragnarok fosse começado. Ele se deu essa responsabilidade, pois isso é o que era o esperado dele em seu posto como Deus Hades. Mas eu pessoalmente acredito que Hades em si apenas seguiu seus deveres até o fim, indo contra sua própria vontade e morrendo, falhando, com todas as expectativas nele impostas. Não, Hades não é perfeito e nunca foi. Ele nunca foi o que todos, incluindo a fandom, esperavam dele. E o propósito do personagem é exatamente esse, ao meu ver. Mostrar que deuses têm sua dignidade própria e também são seres falhos, que muitas vezes detêm cargos que são maiores até que eles próprios. Mesmo com toda a simbologia de prestígio da coroa de Hades ou do trono de Kim, no fundo, ambos são apenas indivíduos. Apesar de diferentes origens, responsabilidades e poderes, Hades pôde morrer sendo apenas Hades. E, quanto a esse deus maravilhoso, é isso! Senhores, muito obrigado por ficarem até aqui no vídeo. Se gostaram, por favor, apoiem o vídeo. Os vídeos de Shumatsu têm pegado menos do que os outros, e isso é um pouco desanimador, porque dá muito trabalho, e compensaria mais fazer vídeos sobre outros assuntos. No entanto, eu realmente gosto de Shumatsu, gosto de falar sobre essa série, e acredito que vale a pena mesmo não pegando muito view. Eu realmente faço isso porque eu gosto, não por dinheiro, ou view, ou fama, nem nada. E eu queria muito agradecer a presença do Dubs aqui no canal. Tem sido muito da hora, muito divertido fazer esses vídeos com ele, por mais que seja um a cada década. A gente tem feito um bom trabalho por aqui, acredito eu, e espero poder contar com ele mais por aqui. Então, por favor, se inscrevam no canal do cara, ele manda bem, ele desenha muito bem, e também tem muitas ideias interessantes pro Ragnarok. Então, se puderem dar uma força pro cara, eu agradeço bastante. Valeu? Então é isso, rapaziadinha, muito obrigado por verem até aqui, deixe seu apoio, um beijo no seu coração, e boa semana!